Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje a nossa live que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os 4 erros, os maiores erros que os brasileiros cometem nas entrevistas, quando vão para entrevistas de emprego no Canadá. Então, primeiramente, dar um oi para todo mundo que está chegando. Enquanto todos estão chegando, vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Porque pode ser que tenha alguém aí que é novo na área, que não me conhece, e eu posso falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou a Cristi, eu sou estrategista de carreira no Canadá, trabalho já há uns 10 anos, mais de 10 anos com desenvolvimento profissional no Brasil e no Canadá. E também vim para cá em 2016 fazer meu mestrado, e onde eu pude pesquisar e estudar sobre as barreiras que os imigrantes sofrem. Os imigrantes, de modo geral, sofrem ao tentar entrar no mercado de trabalho, especialmente nas suas áreas, tá? Nas suas ocupações. E ao longo desse tempo aqui no Canadá, além de desenvolver a minha pesquisa, de trabalhar intensamente nisso, porque eu achei que foi a melhor forma para eu poder entender o mercado, eu simplesmente não quis vir aqui para ficar trabalhando num lugar. Por quê? Se eu vou trabalhar como RH ou recrutadora, eu vou ter experiência, eu pensei, eu vou ter experiência daquele local ou daquela empresa. E por isso que eu fiquei 2 anos e meio, fiquei esse tempo estudando, fazendo mestrado, pesquisando para poder entender com mais profundidade os problemas reais que o imigrante sofre, né, que ele enfrenta ao tentar entrar no mercado de trabalho, onde eu pude fazer uma análise do mercado do Canadá inteiro e também por regiões. Observei também diferenças de regiões na questão do processo seletivo. Também eu vi logicamente, a diferença entre o Canadá e o Brasil com relação ao processo seletivo e entrevistas. E eu pude perceber também que depois de tudo isso que eu comecei a pesquisar, e eu fiz esse longo estudo e coloquei em prática, né, com os meus clientes, com as pessoas, com cobaias, eu pude verificar mesmo que algumas pessoas, na verdade a maioria dos brasileiros, sempre dava um tiro no pé numa resposta, por alguns motivos. Primeiro, no Brasil, nem todo mundo está tão acostumado a ir direto em processos seletivos, porque tem muita indicação, não que não tenha, né? Mas a gente está acostumado a ficar às vezes no emprego muito tempo, aí a gente vê uma oportunidade de uma vaga em outro lugar e vai lá e aplica para aquela vaga e tem uma entrevista e pronto. Mas o que eu percebo é que não só as pessoas não estão acostumadas tanto a fazer entrevistas, muitas vezes porque é um outro país, uma outra cultura, é um outro processo seletivo, mas muitas vezes não estão acostumadas a fazer entrevistas nem no Brasil. Então, por isso que é muito importante você saber que, por mais que o Canadá realmente ele é um país muito aberto a outras nacionalidades, a outros profissionais qualificados, é um país que precisa de pessoas qualificadas. Não é porque o Canadá precisa que você já vai chegar na entrevista e vai passar. E muitas vezes aquela entrevista ela é feita para você, aquele emprego ele é feito para você, mas por uma resposta sua você dá um tiro no pé e você perde. E eu percebo o seguinte, não só uma resposta errada, mas o que acontece, que eu percebo é que aquela resposta errada ela se repete, que a pessoa não sabe, às vezes, que aquela resposta ela não é a correta, não é a ideal. Então, é muito importante que você leve a sério saber como se portar numa entrevista no Canadá, para que você não dê não dê um tiro no pé em uma entrevista, mas nas outras também, tá? Não basta ser chamado para entrevista, você tem que passar nela. E isso não é um processo de um dia. Se você vai para o Canadá daqui a 1 ano, você tem que começar a estudar desde já esse processo, porque quanto mais você estuda, mais você vai ter a possibilidade de ir bem numa entrevista, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse que eu vejo, na verdade, não são só 4 problemas que eu vejo aí. Eu coloquei 4 porque nós temos um tempo pequeno, reduzido, e hoje eu quero fazer algo bem, uns 20 minutos no máximo 30 minutos, mas bem mais reduzido também uma live. E eu vou deixar aqui apenas 4 erros que eu vejo, mas eu posso dizer para vocês que são muito mais, tá? Sim, são mais de 10, são mais de 20. Mas 4 que eu vejo que é quase assim, a maioria das pessoas, tá? Se você não cometeu esses 4 erros,
ou não cometeria esses 4 erros, então você está num caminho bom. Isso não quer dizer que você não vai errar em outras respostas, então fique atento, tá? Então, o mais importante hoje vai ser você ficar atento a esses 4 sinais e erros. Cuidado com essas respostas, tá? Porque eu não quero que você erre mais. E quando você for para uma outra entrevista, eu quero que você vá bem e você lembre dessa live minha e você não cometa esses erros, tá? Primeiro, eu quero deixar aqui com vocês que, além dessa live, eu vou ter também um final dela, né, da minha explicação. Quem quiser também, nós vamos fazer uma mini treinamento de entrevista, então mock interview. Será bem curtinho e eu vou pegar uma cobaia aqui, quem quiser se prontifique, que eu vou fazer esse mock interview, esse trabalho, esse treinamento de entrevista aí, tá? Então vamos lá. Primeiro erro que eu vejo, grande erro que eu vejo é falar demais, tá? Quando alguém pergunta pra você, e essa pergunta é a que mais cai, fale-me sobre você. Quando o entrevistador, ele fala, fale-me sobre você, o que você acha que ele está perguntando, tá? O que eu vejo isso, quando eu faço práticas de entrevista e eu faço essa pergunta, sempre a pessoa fala. E esse primeiro é um grande erro, porque mostra que você não tem organização mental para ser conciso e, no caso, ser objetivo e ser efetivo ao mesmo tempo, explicando tudo que ele precisa saber de você em menos de 2 minutos, tá? 1 minuto e meio é o que eu chamo o ideal. Mas, Cris, como eu vou falar em 1 minuto e meio sobre mim? Simples. Fale sobre você focando no que a vaga pede. Se a vaga está pedindo um gerente de projetos e ali ele quer alguém que seja um gerente de projetos, que tenha tido experiência com implementação de Salesforce, né, de um software na empresa, você vai ficar falando quando você era professor de inglês. Ah, não, eu comecei minha carreira em 2001 como professor de inglês, depois eu fui trabalhar no RH, depois no... Não, você tem que ser focado naquilo que a vaga está pedindo. Ele não está ali querendo saber se você foi professor de inglês ou não. E aí o brasileiro, né, nós temos essa mania de contar toda a nossa vida. Então, esse é um problema muito sério, porque o entrevistador fala, puxa, eu tô cansado já, já são 3 minutos, 4 minutos, você está falando dela. Não é isso que eu tô perguntando, tá? Por mais que você veja na internet também, eu já vi várias vezes também dicas de resposta para entrevista na internet, falando assim, fale do seu hobby, fale disso e aquilo. Eu sugiro você não mencionar hobby se não perguntarem para você. Eu sugiro você focar apenas naquilo que a vaga está pedindo e mostrar a sua experiência com foco naquilo. Por quê? Porque no Canadá, assim como outros lugares também, tá? Mas assim, o que eu vejo muito forte aqui, eles não querem um generalista, na maioria das vezes. Eles querem um especialista. Eles querem encontrar a pessoa que mais se semelha com aquela vaga. E se você começa, no caso, a devagar, você começa a falar de outras coisas que não tem relação e a depor contra você, eles vão falar, essa pessoa até que tem umas experiências aqui, mas ela também tem isso que não tem relação com essa vaga. Então, isso é muito importante. Não fique falando abobrinha, não fique falando muita coisa. Use muito bem esse seu tempo, tá? Use o tempo que você tem, sejam 2 minutos no máximo, de preferência 1 minuto e meio, falando de você com foco no que a vaga vai pedir. Só essa dica minha já te faria muitas vezes passar para a próxima fase. Por quê? Porque a primeira impressão é que fica, muitas vezes. Então, se você vai bem na primeira pergunta, e geralmente essa é a primeira pergunta, em alguns casos também tem a pergunta, por que você se interessou por essa vaga, por essa empresa? Mas é importante que você entenda que eles vão te fazer essa pergunta relacionada. Pode não ser com essas palavras, talk about yourself, né? Fale sobre você, mas walk me through your resume. Então vamos comigo aqui falando do seu currículo. Quando isso acontece também, você não vai ficar só repetindo o que está no currículo, você vai ser muito objetivo, você vai dar um highlight daquilo que a vaga mais pede
em cada posição sua, tá? Então não foque em outras coisas que não tem relação com a vaga. Por favor, não faça essa besteira. Isso é um erro de não só principiante, mas é um erro que, se você foi para a entrevista já e já cometeu esse erro que eu tô te falando, pode ter certeza que essa sua resposta foi uma delas. E se você tivesse ido bem nessa resposta, pode ser que você tivesse ido até para a próxima rodada de entrevistas, tá? Então, por favor, não seja prolixo, tá? Seja realmente efetivo no tempo que você tem. E outra coisa, perceba também do outro lado da linha, porque a primeira entrevista geralmente é uma conversa rápida com o recrutador. Pode ser um recrutador interno ou externo. O que significa? Recrutador interno é o recrutador que trabalha para a empresa, tá? O externo é o que trabalha para uma agência que a empresa contratou. Então, assim, você, na primeira entrevista, nessa primeira conversa com ele, um bate-papo que seja informal, que eles falem, vamos ter uma conversa, nem sei, não é uma conversa, é uma entrevista, pode ser informal, mas não deixa de ser uma entrevista. Então eu sempre brinco falando, o recrutador não é seu amigo, porque não é mesmo. Ele tá ali para ver qual que é o gap dele, qual que é o problema. Eu quero realmente a pessoa mais próxima daquela vaga, tá? Então, muito, muito, muito cuidado, tá bom? Alguma pergunta com relação a isso que eu falei, com foco nisso? Se tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei, podem falar, tá? Uma outra coisa também. O segundo erro que eu vejo muito forte é quando te perguntam: você tem experiência com isso? E aí você não tem experiência no dia a dia profissional, tá? Então você não tem essa experiência profissional. Tá bom, você nunca trabalhou com aquilo com que eles estão falando, só que você conhece aquilo. Ou pela faculdade que você fez um curso, ou então você estudou por conta, ou então você tirou uma pequena certificação, ou até mesmo dentro do projeto em que você estava, você tinha, então assim, teve contato com isso, né? Então vamos supor que você não trabalhou diretamente nessa implementação de um software, tá? Do Salesforce, mas você esteve envolvido em reuniões em que isso foi comentado. Então, de certa forma, você tem uma noção do que está acontecendo ali. Então, às vezes acontece isso, de perguntarem se tem experiência com isso. E o que acontece que geralmente eu vejo que praticamente todos os brasileiros, nessa prática que eu já fiz com os meus clientes, o que responderam? Não tem experiência, tá? E qual que é o problema disso? Você falou que não tem experiência, tá? Você não trabalhou realmente diretamente com isso, mas você conhece a ferramenta, você conhece o processo, você tem familiaridade com isso. Então, quando você apenas diz não, você naquele momento cortou suas chances, tá? Acabou suas chances ali praticamente. Se tiver alguém que falou que tem experiência, essa pessoa tá dentro. E eu vou dizer uma coisa, o que tem de gente, e eu falo isso porque eu conheço bastante aqui, gente, os processos, pessoas. Infelizmente, não só muitos canadenses, mas outras nacionalidades têm uma coisa muito forte de mentir, tá? Então, eles não têm experiência, nunca ouviram falar e falam que tem experiência. Eu não sugiro que você minta, porque pode ser também que, outra coisa, primeiro que não é legal, segundo que eles podem fazer perguntas um pouco mais aprofundadas aí. E o que eu sugiro nesse caso, então, fazer? Para não queimar, né, essa ponte e, ao mesmo tempo, não mentir, porque pode ser um tiro no pé também. Que eu vim, qual é a ideia que eu vim, qual que é o método e a resposta que eu trouxe, que eu trago para você. É dizer, olha, eu não trabalhei diretamente, eu não trabalhei com isso diretamente, mas eu tenho familiaridade com essa ferramenta, eu conheço essa ferramenta. Então, assim, eu conheço. E eu fiz, eu não trabalhei com a implementação do Salesforce, mas eu conheço Salesforce, tenho conhecimento, mas eu trabalhei com a implementação de outro software que também é parecido, com o CRM, com alguma coisa. Então, assim, você vê que você não apenas diz, não conheço e fica nessa, tá? Porque, como eu disse, eles estão buscando aquilo que você não é bom para poder saber
será que essa pessoa vai ser boa naquilo que eu quero? Se ela não sabe isso aqui, tá bom, ela é excepcional, mas ela não sabe isso. Se eu encontrar alguém que seja tão bom quanto ela e diga que tem experiência, né? Então eu vou contratar o outro, tá? Então essa mania nossa de ser muito assim, não é nem ser honesto, né? Não é nem ser sincero, tá? Porque você não ser efetivo e falar. Eu não tenho experiência, mas eu tenho conhecimento. Se você tiver, porque o que eu vi de gente já dessas práticas de entrevistas minhas, eu faço perguntas, tem experiência com isso? E eles dizem, não tenho experiência, mas essa pessoa, eu sei que essa pessoa que trabalhou com isso. Eu digo, ela não trabalhou diretamente, mas ela conhece essa ferramenta, porque ela usou, ou como um usuário. Então, o Salesforce pode não ter implementado, mas ela trabalhou ela mexeu nela como usuário, tá? Então, assim, é isso que é importante. Tem uma pergunta aqui também da Luciana, falando assim, Cristi, no caso de recém-chegados, e não conhecer nenhum sistema deles, né? Que são recém-chegados e não conhecem nenhum sistema. Por exemplo, na parte financeira, na parte de assistente de contabilidade, tá? Aí vão trazer, às vezes no Brasil tem muita coisa, às vezes realmente tem algum software que muitos no Brasil não usam e aqui usam, né? Então, eu sei que no Brasil também usam muitas vezes software, mas nem todo mundo que trabalha com isso usa. Então, por exemplo, assistente de contabilidade no Brasil, que acaba fazendo coisa mais manual, ou num sistema da própria empresa, ou um outro um pouco mais em conta, né? SAP também, que não é em conta, mas é mais conhecido. E enquanto no Canadá você vê muita coisa como QuickBooks, por exemplo, né? Então, o Sage. E aí você não conhece, então eu sempre indico, analisem a job description e vejam qual é o software que está ali, qual que é o tool, o processo. Às vezes é um processo de uma metodologia e você não sabe realmente, mas estude, procura tutorial no YouTube, procura alguma forma que mostre que, por mais que você não tenha trabalhado, você se inteirou sobre aquilo. Às vezes dá tempo até de tirar uma certificação rápida, que existem certificações que são certificações que você faz em 3 horas, 4 horas. Então, você diga, não, eu não sei, mas eu tirei a certificação. Não, eu não sei, mas eu conheço, tá? Não, ou seja, eu não trabalhei com isso, mas eu tenho a certificação. Eu não trabalhei com isso, especificamente na minha empresa, mas eu conheço. Então, isso é muito importante, tá, gente? Isso aí é algo que eu vejo que praticamente todo mundo errou nessa. Assim, quando eu começo esses mock interviews, preparatório, o pessoal erra mesmo, tá? Então, isso é algo muito, muito problemático, tá bom? Alguém mais perguntou também aqui, este primeiro contato costuma ser via telefone? Sim. E Nervis? Sim, sim. Esse primeiro contato, que eu digo quando tem um recrutador te liga, é por telefone, tá? Então, ou às vezes te mandam um e-mail, marcando também para falar por um telefone ou até mesmo por vídeo, muitas vezes, tá bom? Agora, essa é praticamente geral. Esse aqui é o terceiro erro que brasileiros cometem, que realmente cometem, quando perguntam, me fale sobre seus accomplishments. O que seriam accomplishments? O que você fez de efetivo na sua empresa que trouxe um resultado? E aí acontece, você fica, nossa cultura, nós somos ensinados a não falar dos nossos accomplishments, né, do que a gente fez de bom para a empresa, parece que é arrogante. A gente tem aquela coisa da modéstia muito forte. O Canadá, aí também é uma questão um pouco problemática, porque não acho que o Canadá é Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, o pessoal é muito mais agressivo e é muito mais cocky, muito mais, eu diria até parecendo um pouquinho arrogante, dizendo, não, eu fiz acontecer, fui o cara. Isso é mais comum ainda. Mas no Canadá também você não pode ser tão modesto. E se alguém pergunta pra você seus accomplishments, só que não seja tanto quanto nos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa, eu sou fodinha, eu sou incrível. Não é nada disso, gente. Assim, mas você tem que mostrar que você fez a coisa acontecer, tá? Então seria entre o Brasil e os Estados Unidos, seria ali mais ou menos um equilíbrio, tá? Mas mostrando um pouquinho mais que fez acontecer.
O que eu indico aí? E eu vejo, na verdade, um grande erro dos brasileiros. Quando perguntam isso, aí começa a falar, então, nós fizemos, o meu time fez. No nosso projeto, nós fizemos isso, a minha empresa conseguiu tantos mil clientes novos, etc. Ah, legal, seu time, só que eu não vou contratar o seu time, eu não vou contratar a sua empresa. E aí quando você fala nós, e não coloca o eu, você dá um tiro no seu pé. Por quê? Porque ele tá ali para saber o que você fez. Tá, a empresa conseguiu tantos novos clientes, mas o que você fez, a sua parte? Eu quero saber qual foi a sua parte que ajudou isso a acontecer. Então, pare de falar nós, o meu time fez isso, tá? Isso aí é algo também primário. É um erro primário que se você falasse isso, então, já foram 3 erros aí, né? Se você viesse para o Canadá para uma entrevista e você cometesse esses 3 erros, já ia depor muito contra você. Tá, pode acontecer de conseguir emprego mesmo assim? Pode, mas aí realmente os outros candidatos foram extremamente piores do que você. Agora você vai ficar contando, esperar, torcer para que os outros candidatos vão mal e você vai ficar dando essas respostas aí? Não, né? Então, por favor, é importantíssimo que você entenda essa diferença de cultura. Então, lógico, como eu falei, Canadá não é Estados Unidos, não é extremamente todo mundo chega lá, aquele marketing pessoal 24 horas por dia, mas também essa atitude muito modesta não funciona. Você realmente tem que se focar naquilo que eles estão buscando. E se ele perguntou quais são os seus accomplishments, eu quero saber os seus accomplishments, tá? Então, assim, pare com essa mania de querer ser humilde. Se você quer ser humilde, problema seu, tudo bem, seja. Só que depois não fique perguntando por que você não conseguiu passar na entrevista, tá? A não ser que não, eu quero continuar do meu jeito, se me sentir bem sendo modesto, legal. Continue sendo modesto, mas sem emprego, tá? Na área que você quer. Então, assim, eu estou falando com relação a empregos também qualificados, né? O meu foco de trabalho é trabalhar com pessoas que querem entrar ou nas suas áreas ou fazer uma transição, mas em áreas qualificadas. E isso tudo que eu tô falando é especialmente respostas durante entrevistas para áreas mais qualificadas, que realmente exige um trabalho aí um pouco maior, tá? Então a Mari falou, nossa, realmente preciso virar a chave Quem mais aqui sentiu isso? Manda coraçãozinho, ó. Eu quero ver quantas pessoas aqui também. Não precisa falar quem é, eu não vou saber quem que é, mas manda uns coraçõezinhos aí pra saber se você se identificou com alguma desses erros. Eu quero saber como estão aí vocês, tá? Olha, tô vendo alguns corações aí no ar, algumas pessoas se identificando. É super natural, gente, é super natural, tá? Eu dou essas chacoalhadas porque eu quero que vocês entendam a gravidade disso, tá? Para que vocês possam trabalhar nas respostas melhor. E não é só ir para entrevista, gente, é se preparar para ela. E isso é se preparar para ela, ela saber o que te espera, tá? Uma outra coisa que é o 4º erro que eu vejo brasileiros cometendo é achar que a entrevista é um interrogatório. É achar que ela é um caminho de uma mão única, que é só um entrevistador que vai fazer pergunta para vocês. E você fica meio até robotizado. Então, assim, isso é um problema, especialmente se você é uma pessoa que está buscando uma qualificação, até, não só um cargo gerencial, mas sênior também. E não só sênior, mesmo foi júnior. Você tem que se mostrar profissional. Como que um profissional se comporta nesse meio? Você, ao mesmo tempo que você responde, em um ou outro momento, você também vai fazer perguntas durante a entrevista. Porque você não pode só mostrar que você está desesperado pela vaga, mas você tem que mostrar também que você quer... Uma coisa que eu sugiro, e você trabalhar até, é uma questão até mesmo psicológica. Trabalhar com o psicológico do teu entrevistador. Quando você está na entrevista, não espere chegar o último horário, a saída, né? Então, espere chegar o final da entrevista para que perguntem. Se tem alguma pergunta a fazer, tente pelo menos fazer umas 2 perguntas
uma, duas, pelo menos mínimo uma pergunta, mas umas 2 perguntas, pelo menos, numa entrevista de uns 30 minutos, seria uma, duas, pode ser. Numa entrevista que dura quase 1 hora, você pode perguntar umas 3, 4, fazer umas 2, 3, 4 entrevistas, tá? Entrevistas não, perguntas. E o que eu sugiro? Que sejam coisas relacionadas à empresa, que sejam coisas relacionadas ao projeto. Você quer saber um pouquinho como é esse projeto, o que no caso, como seria o dia a dia. Então, nesse caso aqui, você trabalha com esse software, então. Ah, entendi. Ou, nesse caso, o processo seria esse. Me corrija se eu entendi errado. Então, tem que ser uma conversa também, tá? Então, mas cuidado, não seja 880, não seja aquele que só responde do comum interrogatório, mas também não seja aquele que só pergunta, porque vai ser muito, muito chato, porque você não vai se tocar, vai ser classificado como um sem noção. Mas faça perguntas que mostrem também que você quer que eles vendam a empresa para você. Por exemplo, mas me diga então, nesse caso, como seria realmente como que a empresa trabalha? Ela trabalha assim? Diga de uma forma que você está querendo você entender o quão interessante é o projeto para você estar nele, tá? Então, assim, mostre dessa forma. E uma coisa que eu sempre indico também, uma pergunta bem interessante, e essa você pode fazer ao final da entrevista, quando perguntam, me pergunte alguma coisa. Então, se tem alguma dúvida, uma das perguntas que podem ser feitas é perguntar o que você acha de mais interessante trabalhar nessa empresa. Quando você faz isso, a pessoa vai pensar em algo que ela acha interessante e ela vai sentir que ela está vendendo para você. Ou seja, e ela fica então, não é mais ela que está interrogando você está interrogando para que ela venda o peixe para ela. E não é só você mais que vai vender o seu peixe, entendeu? É um trabalho psicológico aí, tá? O Roger, oi Cristi, basicamente o que venho percebido é adaptarmos nossa postura profissional em relação à cultura canadense. Exatamente, gente. Não espere que as pessoas ajam como você está acostumado. Olha, que bom que me deu certo essa entrevista. Porque, essa pessoa ajuda dessa forma comigo. É lógico que existem situações em que as pessoas, se você encontra um entrevistador que ele é grosso, ríspido, isso é uma coisa. Você não vai querer trabalhar num ambiente tóxico, tá? Mas uma questão que é importante vocês entenderem é que vocês têm que parar com a mania de culpar o outro, tá? Eu não fui bem na entrevista. Às vezes você não foi bem na entrevista porque aquela entrevista realmente estava vendida para alguém, no sentido de já tinha alguém lá para entrar, sim, pode ser, mas esse não é o único motivo de você não ter conseguido a entrevista, tá? Esses são alguns casos, mas muitas vezes você não foi bem, não passou na entrevista porque você não foi bem mesmo, porque você o entrevistador não se identificou com você, ou então as suas respostas não foram ao encontro daquilo que eles queriam, tá? Então, assim, você quer passar numa entrevista? Você quer passar numa entrevista, mas segundo o que você gosta de fazer. Não, Cristi, eu vou passar na entrevista, mas eu vou passar se realmente for aquilo, da forma como eu vou responder. Não importa, eu só vou entrar numa empresa que aceitar as minhas respostas do jeito que eu falo. Eu não vou me adaptar à cultura canadense. Então legal, você pode até encontrar, mas vai demorar. Então, assim, se você tá sem nenhum problema, que você não quer entrar no mercado assim, eu quero entrar no mercado de trabalho, na minha área, tudo, num cargo qualificado, mas não às custas de ter que me adaptar à cultura canadense. Então, nesse aspecto, vai demorar um pouquinho, né, pra você entrar no mercado. E se você não tem pressa, 1 hora pode ser que chegue, mas que vai demorar, vai. E se chegar, tá? Então, essa pergunta normal. A empresa está aberta a sugestões de melhoria? Como assim, Luciana? Que pergunta é normal? Você manda pra mim novamente que eu não entendi qual que é a pergunta, tá bom? Na verdade, existiria até um quinto erro também que eu posso jogar aqui, que é não fazer follow-up, tá? O que seria um follow-up? É entrar em contato. Então, o que acontece?
É importante você entrar em contato com a empresa depois, vamos supor, uns 5 dias, uma semana, na verdade, ou quando ela falou assim, olha, durante a entrevista você também pode fazer o seguinte, perguntar qual será o processo, o retorno dessa minha, do sim ou não, né, se eu vou ser contratado ou não. Quando vocês estão com previsão de dar uma resposta, você pode fazer essa pergunta, porque é importante você entender o processo, tá? E aí o que acontece? A pessoa falou, até sexta-feira à tarde. Chegou sexta-feira à tarde, você pode mandar no domingo, por exemplo, a pergunta, ninguém respondeu. Segunda de manhã, ninguém respondeu. Olha, tudo bem, como nós conversamos, eu sei que sairia na sexta-feira a resposta, mas eu vi que realmente, né, só para saber como que estão as coisas, por aí estou entrando em contato. E você geralmente fala com o RH, com alguém que está fazendo essa intermediação, tá? Então, isso é muito importante. Então, esse follow-up, por quê? Porque também coloca um pouquinho a pessoa contra a parede, tá? De certa forma, num bom sentido. Mas também cuidado com o follow-up, não pode ser muito agressivo. Por que eu digo, no Canadá, tem essa questão muito forte do ser polido, às vezes de andar ali com muito cuidado para a forma como você vai falar com a pessoa, tá? Nos Estados Unidos as coisas são mais diretas, eu vejo, lógico, você não pode ser mal educado em lugar nenhum do mundo, mas a energia aí é bem um pouco diferente, é um pouco mais comercial mesmo, mais assim, objetiva. E no Brasil, muitas vezes eu vejo que tem uma atitude com relação ao processo seletivo de submissão muito forte do candidato. É como se os entrevistadores fossem deuses e nós, entrevistados, meros mortais. Pode acontecer também um pouco disso no Canadá, você encontrar pessoas ou seja, você vai numa entrevista, eles atrasam, mas tudo bem. Só que se você atrasar, não é tudo bem. Existe essa falta de balança, de equilíbrio, né, nesses processos, o que acontece, tá? Mas é importante você entender onde não errar, tá? Então, eu sugiro aqui que você não cometa esses erros. Esses 4 erros, com mais uma dica extra, também do 5º que eu acabei de dar. E podem mandar perguntas, e nesse momento também eu queria saber se existe alguém aqui que gostaria de fazer uma prática de entrevista rápida comigo, de uma pergunta, tá? Que eu vou perguntar quais foram os seus resultados na empresa. Eu vou perguntar isso. Se tiver alguém que queira e vamos poder trabalhar aqui um exemplo, tá? Porque eu quero muito que vocês entendam que durante a entrevista você tem que ficar realmente muito calmo, falar devagar, mas também ter tudo já, as respostas prontas. Você tem que treinar em casa as perguntas, aquelas, e outras perguntas também que possam vir, tá? Tem alguém aqui que gostaria de participar? Se tiver, manda mensagenzinha aqui pra mim. Só fala alguma coisa, que eu convido você pra entrar aqui. Mas eu entendo que às vezes as pessoas aqui estão um pouco tímidas, não tem problema, quem não estiver, não tem problema, a gente não faz, tá? Mais algumas perguntas que vocês tenham com relação à entrevista? Quem aqui já passou por esse tipo de entrevista, sabe? Com essas perguntas. Vocês perceberam esse olhar, às vezes, desinteressado do entrevistador com você, porque você errou, né, nessa forma de abordagem na resposta? Você viu que, puxa, sempre quando você sai da entrevista com aquela impressão de que as coisas não saíram do jeito que você queria? Então, parece que alguma coisa estava errada, que alguma resposta você deu que não foi tão boa. E ontem eu coloquei um post no meu perfil que falava de um meme, que diz assim, a minha cara quando no final da entrevista me dizem, ok, temos ainda alguns entrevistados para entrevistar, alguns candidatos para entrevistar, e fica triste. E quando fala assim, quando você pode começar? A pessoa fica feliz. Como eu disse, não quero dizer que uma dessas perguntas vai falar que você passou ou não passou. Mas grande parte das vezes em que uma entrevista não vai bem,
a não ser que seja política da empresa perguntar, falar, né, que vai ter outros candidatos também. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, muitas vezes é uma forma da pessoa dizer, eu não gostei de você, olha, não fica muito assim, animado não, porque eu tenho outros candidatos, sabe? Então, vou acabar um pouquinho com a expectativa da pessoa, porque ela vai ficar muito animada, vou falar dos candidatos. Então, em muitos casos, tem isso, de você, no final de uma entrevista, a pessoa não gostou muito do que você falou, de alguma coisa ali, e fala, olha, nós temos outros candidatos, ou seja, eu vou ver quem tem algo melhor que você, né? Pode ser um pouco isso. E outra coisa também, quando falam, mas como você pode começar? Lógico que isso também pode ser uma prática da empresa ali, mas muitas vezes analisa a energia que a pessoa está falando. Quando você pode começar? Ela está falando de uma forma animada, interessada realmente, é porque realmente você foi bem na entrevista, tá? O Roger, é como um speaking test do IELTS. Exatamente. Às vezes você fala o que ele quer ouvir, na verdade, né? Mari, Cristi, dá pra saber se o recrutador é o interno ou externo? Eles falam, geralmente pelo e-mail. Você vai ver se o e-mail da pessoa é interna ou externa, ou é de alguma agência, mas muitas vezes eles falam. E os recrutadores externos, eles tendem a ser mais abertos sobre a vaga do que internos, porque internos eles estão muito vinculados à empresa, tá? E assim, eles estão ganhando aquele dinheiro tranquilo ali, tem às vezes uma comissão, etc. Mas geralmente o foco mais ali tá ganhando mesmo aquele dinheiro. A agência, o cara realmente precisa que você entre, né? Então, nesse caso, eles vão dar umas orientações para você. Pergunte, quando é um recrutador de agência externa, pergunte para ele, me fala um pouquinho sobre a vaga, o que você me indicaria, onde que você acha que eu devo focar mais essa entrevista, né, as respostas. Então, porque geralmente eles têm umas informações privilegiadas. E eles às vezes não vão ficar falando pra você, deveriam até, né, mas às vezes não falam. Então, é bom você perguntar pra eles, tá? Então, assim, o Victor falou o seguinte, é verdade. Você pode perguntar se a vaga tem um número e um código. Se a vaga for interna, não vai ter este código. Se for externa, sempre tem. E tem uma questão também, né? Que é bom ter, às vezes, esse código quando é um recrutador externo, porque pode ser que um outro recrutador, no caso, quando ele entra em contato com você, oferecendo a mesma vaga, só que de uma outra agência, que não é aquela agência que é o recrutador que entrou em contato primeiro, e eu sugiro você não aplicar para as duas, com as duas pessoas para a mesma vaga, tá? Aí você explica, olha, eu já estou aplicando para essa vaga, na verdade, já com um outro recrutador que entrou em contato comigo antes, tá? Então, assim, não vá aplicar para a mesma vaga com dois recrutadores diferentes. Isso não é legal, tá? Mas é importante você ter esse conhecimento, entender que o processo não só de respostas durante a entrevista, mas de busca de trabalho no Canadá, ele tem uma particularidade que nós não estamos acostumados no Brasil, tá? Então, seria um pouco isso que eu quis passar hoje para vocês. Eu espero que essas respostas, né, que vocês possam dar no futuro não contenham esses erros, tá? Lembrando também que quem quiser trabalhar, nós ainda temos algumas vagas para a prática de entrevista, que eu vou trabalhar fortemente, que está com um preço diferente agora, né, diferente do que virá do ano que vem. E também nós temos um bônus, que além dos bônus todos que tem, que é o bônus também de análise, a minha revisão do seu LinkedIn, tá? Com pontuações do que fazer ou mexer ou não, mas tem outros bônus bem interessantes. E todas as informações estão no link da minha bio. Você vai lá no meu perfil do LinkedIn, você clica no link e você vê lá escrito imersão de prática de entrevista de emprego para o Canadá. E nós vamos ter, muito intensivo, então eu falo, né, se você vai entrar, vai saber que vai ser bem intensivo. A aula vai ficar gravada e depois nós vamos ter uma prática de entrevista com respostas, a escolha é sua, se você quer responder em inglês ou em português, não tem problema, porque o mais importante é o rationale, né? Então é o raciocínio que você tem para você chegar lá com aquele raciocínio para entrevista, para todo tipo de entrevista, as comportamentais, situacionais, técnicas, como responder. Então, assim,
Eu não vou colocar assim a data limite para fechar as inscrições, porque ela vai até completar o grupo. Temos ainda, eu acredito que tem umas 6 ou 8 vagas. E porque eu quero fazer algo bem pequeno para poder trabalhar muito, dar toda a atenção para esse grupo, tá? E então, a Luciana falou, vai, Luciana, que bom que você vai. Então, realmente, olha, vai se preparando, tá? Porque sábado que vem já começa e vão ser 4 horas intensivas, onde eu vou explicar tudo, todos os segredos para você ir bem nessa entrevista. E eu tenho certeza que você vai muito melhor depois, porque eu vou te falar a real. Não vou falar nada que estão por aí na internet, sabe? São coisas que é a verdade nua e crua do processo seletivo, com as perguntas. O que fazer, o que não fazer jamais para você não passar, né? Para que você possa passar na entrevista, tá? Então, assim, a Mariana também tá dentro. O treinamento ficar gravado, ele vai ficar gravado, sim, todas as minhas com todas as minhas dicas e o que fazer, o que não fazer em todos os momentos do processo, tipos de entrevistadores, como você vai responder ao recrutador interno, como responder ao recrutador externo, como responder a alguém do RH, ou alguém que é o hiring manager, ou numa entrevista em grupo, que às vezes tem um comitê, né, que é de pessoas de níveis hierárquicos diferentes, ou então para uma entrevista que são com os funcionários mesmo, que estão ali, seus colegas. Cada um desses momentos são diferentes respostas, diferentes formas de você dar uma resposta para eles, tá? E também o que fazer numa entrevista por telefone, pessoal e por vídeo também, que tem diferenças aí na forma de resposta, tá? Então, assim, para você, para todos que vão estar lá, fico muito animada, eu quero ver todos vocês passando na entrevista, tá? De verdade. E é porque é para isso que eu montei esse tempo todo esse material. E também você que está aí, que não vai participar da entrevista, realmente participe do meu Insta, veja, sempre eu tô deixando aqui várias dicas aqui sobre a entrevista também. Sempre estou tentando fazer algo que acorde, né, e que seja como um alerta, principalmente para brasileiros, né, porque a gente tem uma cultura um pouco diferente do Canadá, tá? A que horas começa no próximo sábado? Vai ser 1h, horário de Vancouver, 5 horas, horário do Brasil, tá? E vai ficar gravado depois pra ver. E depois nós vamos ter, dali 2 semanas, eu vou dar 2 semanas pra vocês prepararem as respostas que eu vou dar pra vocês chegarem na outra, dali 2 semanas, com as respostas na ponta da língua para a nossa prática, tá? Então vai ser algo que eu vou focar nisso, e também vou ensinar vocês a minha arma, assim, especial, que eu criei, que é responsável, ela realmente é responsável por grande parte das contratações dos meus clientes. E eu fico muito feliz porque depois dessa preparação de entrevista que eu no caso, eu sempre dei one-on-one, né? Então, é 1-a-1. Agora eu trouxe várias dessas informações e eu só agora lancei esse treinamento. Por quê? Porque eu esperei estar maduro de uma forma que ele seja praticamente tão bom quanto quando uma prática individual, tá? Que eu vou te dar todas as ferramentas e eu espero realmente que vocês façam parte dos 95% dos meus clientes que conseguir emprego durante a pandemia em menos de 3 meses. Então, eu espero realmente que vocês eu espero que apenas leve muito a sério, tá? Esse treinamento, por favor. Eu preciso de dedicação de vocês, porque eu quero que todos vocês sejam contratados, porque o sucesso de vocês é o meu sucesso. Eu vou fazer de tudo para que vocês passem. A gente do time da Cristi fica radiante cada vez que um cliente aluno é contratado. Fico muito feliz mesmo. E o Roger, a Cristi é um baita profissional, muitas nuances que passamos despercebidas por nós, ela tem pleno domínio. Obrigado, Roger, por ter me mentorando. Logo, logo estará aqui em Vancouver. E é isso, gente. Deixei aqui esses 4 erros. Eu quero agora que alguém aqui coloque, quero se vocês lembram dos erros. Escrevam agora aqui embaixo um erro que você se lembra e que você vai tentar melhorar. Coloque aqui embaixo qual é um desses erros que eu falei, que é o que você mais vai trabalhar para você não cometer. Eu quero saber agora. Podem escrever nesse momento no comentário aqui, que eu quero ver qual que é esse erro que vocês vão trabalhar mais, tá?
Então, lembrando, primeiro, falar demais, né? Falar demais e não ser objetivo naquilo que a vaga pede, tá? Segundo, não falar que conhece algo quando alguém pergunta, você tem experiência nisso? E você não trabalhou com isso, você fala, não tenho experiência. E você esquece de dizer que você conhece aquilo, tá? Uma outra coisa também, quando perguntam sobre os accomplishments, e você fala, o meu time fez isso, nós fizemos isso, é você que fez, o que você fez para aquela vaga, tá? Para aquela empresa, o que você fez para trazer benefício, resultados, esses accomplishments para aquela empresa, tá? E também não querer assim, ficar com medo de parecer arrogante em falar dos seus accomplishments, que são eles que vão te colocar ali dentro também, tá? E uma outra coisa também é esquecer que a entrevista é um caminho, né? É uma rua de duas mãos, em que não é só você, não é um interrogatório em que você fica ali como um robozinho respondendo. E você também, em alguns momentos, você também faz perguntas, porque você tem que mostrar também que a empresa também tem que se vender para você e não só você se vender para ela, tá? Então, nisso, o Victor, meu marido, às vezes eu falo muito pouco, às vezes eu falo muito, preciso melhorar isso. A Mari, me fale sobre seus accomplishments, Então, e o duro é que vocês são tão incríveis. Vocês, eu falo isso, todos os meus clientes são maravilhosos, e não só, os meus seguidores também. Eu sou muito sortuda em ter os seguidores que eu tenho, porque a troca que eu tenho por mensagens com as pessoas é assim, um nível alto. E eu vejo que vocês são muito capacitados. Então, assim, por isso que eu não quero que vocês não olhem para o seu accomplishment. Eu quero que vocês olhem para o espelho e falem, eu sou foda, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Comece a trabalhar isso, comece a falar, a treinar o que você fez de resultados positivos para a empresa, tá? A Luciana, preciso ser pragmática, falar menos e ser objetiva. Exatamente, também. Sejam mais objetivos na resposta, tá? Então é isso. Eu espero que essas pequenas dicas que eu dei são realmente bem assim, simples, que eu dei, mas que fazem toda a diferença. Que são coisas que eu observei ao longo desses anos trabalhando com brasileiros, especialmente. E eu vejo não que outras nacionalidades não aconteça isso, mas eu vejo que o brasileiro tem muito isso. Essa coisa de ser muita modéstia, a gente não pode se mostrar. Então tirem isso de vocês, tá? Equilíbrio. Nem tão modesto, nem arrogante, tá? Mas falem do seu diferencial. E sabe o que é triste? Às vezes eu pergunto isso para alguns clientes, eles nem conseguem pensar nos accomplishments. E é natural você não se lembrar de accomplishments, tá? Porque a gente não é criado nesse meio nosso no Brasil, de meio corporativo, meio ambiente de trabalho. A gente é criado a não ficar analisando o que a gente fez de bom. E a gente critica aquele fulano que está crescendo ali porque ele tem um marketing pessoal bom e ele não faz nada. Tem muito isso mesmo, muita gente com marketing pessoal bom e não faz nada. E você que faz muita coisa boa não está com um bom marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Não é não ser mentiroso, é apenas expor naturalmente o que você tem feito, tá? O que você fez. Então, é isso. Às vezes na entrevista eu falo muito we ao invés de falar I e fica estranho, realmente. Fale I did that. I did this. No, we we developed a project and we developed a strategy. Não, diga I developed a strategy. Qual que é a estratégia que você desenvolveu? Eu quero saber de você, tá? Eu espero que nas próximas entrevistas com essas dicas vocês já tenham muito mais sucesso, tá? E para quem vai participar do meu treinamento, perguntaram pra mim quando que fecha. Como eu disse, eu não vou dizer quando fecha porque vai até as últimas. Quem for o último ali que entrar no grupo, eu fecho. Eu vou explicar, olha, fechou. E começa no sábado, tá? Porque ainda a gente tem em torno de umas 4 ou 6, não, 6 ou 8 vagas, acredito. E começa no sábado, tá bom? Sábado que vem. E quem não puder participar do sábado que vem, vai ficar gravado. E depois, ali 2 semanas, temos uma prática. E depois, na outra semana, ainda mais uma prática. Para deixar na ponta da língua, preparado para quando vocês forem ser entrevistados. Tá bom?
Então é isso. Muito obrigada, gente, por estar aqui hoje. E eu quero ver aí mais de vocês passando, por favor, passando nas entrevistas, tá bom? Um grande, grande abraço e manda mensagem pra mim depois se tiverem alguma dúvida. Um grande beijo pra vocês.